A gente vai ler a nossa sessão, depois eu vou fazer uma oração e a gente entra no estudo. Tá todo mundo me ouvindo aí, né, Jonathan, Jorge? Beleza. Se eu começar a falar baixo, você dá um tchauzinho assim que eu vou entender que... Bom, então o assunto é perseverança dos santos, da nossa confissão. A gente está entrando na última sessão desse capítulo e ela diz o seguinte: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm seus corações endurecidos e as consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Essa é a sessão que a gente vai trabalhar. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque estamos na tua casa, porque daqui, Senhor Deus, o Senhor derrama a tua bênção no culto solene, na pregação. O teu Espírito está conosco quando abrimos a tua palavra. E nesse momento nós pedimos a tua graça sobre nós, ó Pai, que vamos abordar esse assunto delicado, mas essencial na vida da tua igreja. Senhor, nos ensina, nos encoraja à fé e nos ajuda, Senhor Deus, a sair daqui animados, ó Pai, a viver para a tua glória. Abençoa também a classe de catecúmenos, as crianças que estão se reunindo, que o teu nome seja exaltado e pregado e os corações sejam movidos para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, não sei se vocês estão lembrados, mas as duas primeiras sessões que falam a respeito da perseverança dos santos, elas têm um tom um pouco mais doutrinário, né? E, obviamente, a gente está acostumado com isso, né? A doutrina evangélica, ela necessariamente vai atingir a nossa vida. Não há doutrina verdadeira quando a verdade é pregada, o Espírito Santo age no nosso coração, que ela não seja posta em prática. Esse terceiro ponto aqui, na verdade, ele dá um teor um pouco mais prático a essa doutrina, tá? Ela não é o único ponto prático dessa doutrina, a gente já viu isso nas sessões anteriores, só que aqui ela vai tocar numa situação extremamente específica na vida do crente, que é quando o Senhor o deixa por breve tempo aos seus próprios impulsos pecaminosos, para que esse crente experimente da vileza do seu pecado e de quão vazio é a vida sem Cristo, e através do esmagar da mão de Deus sobre o homem e por aquilo que ele sofre como consequência do pecado, o Senhor usa isso para trazê-lo de volta. Então é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui. Certa vez eu vi um pastor dizer na internet, né, que a salvação é uma só que no que tange a justificação nós fomos salvos, no que tange a santificação estamos sendo salvos, e no que tange a glorificação nós seremos salvos. Então o nosso Deus, ele é um Deus que se importa, ele decreta os fins, mas ele se importa com os meios também. Então a gente não pode perder de vista, enquanto a gente for desenvolvendo esse assunto, que a gente está falando sobre a doutrina da perseverança dos santos, que essa sessão está falando sobre pessoas que amam o Senhor, que são crentes e que foram eleitas antes da fundação do mundo, só que tem um meio aí que a gente chama da peregrinação, onde nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança do nosso Salvador. Então é importante a gente começar dizendo isso, certo? E essa sessão ela vai mostrar a nossa capacidade como homens regenerados, mas que tem o pecado remanescente no coração, de buscar as coisas que o velho homem buscava, né? E essa sessão ela está aqui não só porque a Escritura fala sobre esse assunto, mas assim como a gente vai ver na própria Bíblia, esse assunto ele deve ser um alerta, é um assunto comentado no meio da igreja, porque é algo corriqueiro na vida do crente. A gente não precisa nem dissertar muito a respeito disso, a gente conhece o nosso próprio coração, a gente conhece as nossas dificuldades. Então a gente vai
iniciar esse assunto e eu queria reler a primeira parte dele para a gente. Ele diz o seguinte: eles, porém, aqueles a quem nós falamos nas 2 primeiras sessões, aqueles que são preservados até o final, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Os escritores desse documento, eles conseguem ser profundos e abrangentes na teologia com poucas palavras, né? Então eles resumiram aqui a nossa vida como cristãos que batalham contra o pecado nesse mundo. Nós somos tentados por Satanás, né? Nós somos tentados pelo mundo. Só que uma coisa que a gente que a gente experimenta todo dia, e que eu já disse isso inclusive na última oportunidade que eu tive, acho que na sessão 1, é que o pior dos inimigos que nós temos somos nós mesmos, a nossa própria carne. E eu queria dar uma ênfase a isso nesse momento, justamente porque Satanás e o mundo não teriam tanta força se eles não tivessem a nossa carne como aliados. E aí eles colocam aqui na sessão de maneira clara que a negligência dos meios de preservação, elas são um meio que a gente usa, ou na verdade que a gente negligencia para poder dar vazão ao pecado dentro de nós. E eu queria defender a tese, meus irmãos, de que se nós negligenciarmos, na verdade, se nós não nos atentarmos a esse ponto especificamente, de que nosso coração, ele é ainda, a nossa carne, ela está afetada pelo pecado, né? Nossa carne é fraca. Se a gente não se atentar especificamente a isso, nós estaremos propensos às tentações do mundo e às tentações de Satanás. Então, mais do que nos 2 primeiros pontos que são citados aqui, eu queria dizer o seguinte: a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui na Escritura rapidamente, que o que eu creio é que se nós usarmos os meios de graça de maneira diligente e observarmos de maneira esforçada, nós não chegaremos a um estado como esse. É o que a gente vê aqui na Escritura. E o que a gente vai começar a ver com alguns textos aqui é que um coração que tem o Espírito Santo habitando nele, e ele é alimentado com a palavra, ele é alimentado com os outros meios de graça, como a oração, os sacramentos, ele necessariamente vai ser fortalecido na fé para não cair nesses pecados, tá? E aí o primeiro texto que eu queria citar é João 17:17, a oração sacerdotal. Ele vai trazer um princípio para a gente, e é isso que eu quero extrair daqui antes de ir para os próximos pontos. Quando o Senhor Jesus ora em João 17:17 ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o que ele está querendo dizer aqui? E a gente vê isso, por exemplo, em Romanos 10, quando é dito que a pregação da palavra é o que faz com que o homem se converta. O que santifica o homem? É a palavra de Deus. Então, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja santificado, a gente precisa ir à palavra. Tiago 4, versículo 7, diz o seguinte, eu vou correr nesse aqui, ele não é tão importante que se abra nesse momento. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como se resiste a Satanás? Como você e eu podemos resistir a Satanás de maneira que ele venha a fugir de nós? E aí esse texto eu queria que vocês abrissem. Mateus 4, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus nos ensina a resistir às tentações de Satanás. Olha o que diz a partir do versículo 1. Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Como ele se protege da tentação de Satanás? Ele cita a Escritura, ele põe para fora o que está no seu coração. Esse é um grande ensinamento para nós, meus irmãos. E é exatamente esse ponto que eu queria extrair desse início. O que a Escritura nos diz, através do texto de João, através do texto de Mateus, é que se nós não buscarmos ao Senhor, não buscarmos ter comunhão com o Senhor e negligenciarmos o meio de graça, nós estamos caminhando a passos largos a cair nesse estado de temporário em que o Senhor nos escurece a mente, o coração, para que o coração seja endurecido. O final daqui é feliz, a gente vai chegar lá, mas eu tenho certeza que o que a Escritura nos ensina é que nós devemos evitar essas coisas, porque como homens e mulheres redimidos, nós devemos buscar a semelhança do Senhor e glorificá-lo através daquilo que a gente faz. O Salmo 119, versículo 11, ele diz o seguinte, o salmista Davi, ele segue a mesma tônica. Salmo 119, versículo 11: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra, e tem um salmo aí que vai dizer exatamente isso, ela é escudo. A palavra é escudo contra o pecado. Então, a ideia aqui é exatamente como se fosse a nossa fé, a nossa força em Cristo, no que tange a nossa santificação, né? E é o nosso trabalho de desenvolver a nossa salvação. É como aquele músculo que a gente precisa fazer crescer. E a gente vai para a academia, e a gente faz a nossa parte em casa, assistindo os vídeos do Pierre para fortalecer os músculos. E o que acontece? Experimenta fazer uma mudança de um irmão da igreja sem estar com o corpo em dia, exercitado. Isso nem dizer, eu tenho certeza que a maioria dos homens aqui já experimentou isso, né? E é exatamente isso que acontece conosco. Se a gente não se alimenta com a palavra, necessariamente nós estaremos propensos ao menor dos ataques do inimigo. E continuando esse primeiro ponto, outro texto muito interessante, eu queria que vocês abrissem Mateus 26. O Senhor Jesus é o mestre dos mestres, né? E com relação a isso, ele nos ensina exaustivamente na palavra. Mateus 26, eu vou ler o versículo 41, mas fiquem com esse texto aberto, porque eu vou citar outros versículos dele. Mateus 26, o Senhor Jesus no Getsêmani, com Pedro, Tiago e João, ele diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos construir uma linha do tempo aqui. O versículo 41, o Senhor Jesus diz a eles: vigiem e orem, porque senão vocês podem entrar em tentação. O que acontece lá no versículo 34? Jesus prediz que Pedro vai negar a Cristo. E Pedro diz: não, olha, eu não vou, isso não tem a menor condição, não farei isso. E aí o Senhor Jesus, no versículo 41, diz: vigiai e orai, vocês serão tentados. E nos versículos 69 e 75, Pedro nega a Cristo. Vocês conseguem ver de maneira prática aqui o que é a vida cristã? O Senhor Jesus exaustivamente nos diz: olha, santifiquem-se na palavra, tenham comunhão com o Senhor. O Espírito, ele age através dos meios de graça. Se a gente negligenciar, a gente cai. Isso é certo. Então, a gente precisa entender isso. O uso diligente desses meios de graça vão evitar o nosso tropeço. Para finalizar esse primeiro ponto, eu queria citar o Catecismo Maior de Westminster nas perguntas 153 e 154, para reafirmar tudo isso que a gente falou até aqui. A pergunta 153 do Catecismo Maior diz o seguinte: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que incorremos pela transgressão da lei? A resposta diz o seguinte:
Para escaparmos da ira e maldição de Deus, em que incorremos pela transgressão da lei, Ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo comunica a sua mediação. Esse termo é importantíssimo, né? A Escritura, ela mostra isso, né? Mas o que os divais de Westminster estão dizendo aqui é que na verdade, que a Escritura testifica, e a gente viu isso nesses textos, é que através desses usos da oração, dos sacramentos, da leitura da palavra, do ouvir da pregação, o Espírito Santo age no nosso coração. A gente tá lendo o livro de Jeremiah Burroughs, Adoração Evangélica, e ele diz uma coisa interessante a respeito da Santa Ceia. Ele diz que se o Senhor não tivesse ordenado o comer do pão e o beber do vinho e dado efeito a isso, se ele não tivesse feito essa ordenança, isso seria uma atitude paganista. Em outras palavras, meus irmãos, a gente conhece bem o que significa a ceia, o que ela representa, ela é um símbolo, a verdade do Evangelho é pregada ali, aquela mensagem nos traz esperança, nos fortalece a respeito do Cristo que veio, morreu por nós e vai voltar para nos buscar. Mas o ponto é o seguinte: o que dá efeito à salvação no coração do homem são os meios que o Senhor ordenou que nós usássemos. Por isso que o mundo chama a pregação de loucura. Como assim? Alguém abre a Escritura, lê, expõe verso a verso, e aquele meu primo perdido hoje dá testemunho. É um homem de família, é um homem que rejeita as coisas desse mundo, porque o Senhor ordenou que fosse assim. E se a gente não... E um coração que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai se agarrar exatamente àquilo que o Senhor ordena. E é assim que ele vai desenvolver a sua fé, ouvindo a voz de Deus e seguindo pela palavra. Então, a gente precisa ter isso em mente. Os meios exteriores são os meios pelos quais Cristo comunica os benefícios da sua obra. E aí a pergunta 154, ela diz o seguinte: quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Aí ele vai explicar para a gente. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios da sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. Desprezar isso, meus irmãos, é desprezar a comunhão com o Senhor. E quando a gente despreza a comunhão com o Senhor, a gente despreza o próprio Deus, né? Eu gosto do Joe Bick, quando ele fala a respeito do Espírito Santo, ele diz que, explicando até essa questão de entristecer o Espírito, né? Ele diz que o Espírito Santo, ele é um convidado no nosso coração. Quando você recebe alguém na sua casa, como você trata o seu convidado? Nós temos o Espírito Santo em nosso coração. Como nós tratamos o nosso corpo, a nossa mente, como nós alimentamos o nosso coração? Será que temos entristecido o Espírito Santo de Deus? Seguindo, nós temos relatos na igreja apostólica de como a igreja prospera. Atos 2, versículos 42 e 46, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e das orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. É assim que uma igreja prospera. Ouvindo ao Senhor, como a gente viu na pergunta 154, né? Fazendo uso dos meios exteriores, obedecendo. É assim que o Espírito Santo vai nos fortalecer a fé. E foi o que Paulo disse a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4,16.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso é muito importante, meus irmãos. Tem cuidado de ti mesmo. A gente, às vezes, nós abrimos a boca, né, para falar que somos reformados, mas às vezes a gente esquece da doutrina da depravação total do homem. A gente lembra dela para olhar para o vizinho, mas quando a gente quer olhar para o nosso coração, a gente olha com leniência. A gente esquece. E eu me atrevo a dizer que geralmente homens que caem nessa situação são homens que se esquecem dos seus pecados e da necessidade que eles têm de Cristo. Esse é o primeiro passo. Então, o apóstolo Paulo diz em 4,16, 1 Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então, meus irmãos, a gente precisa se lembrar, eita, vou ter que correr, que nós estamos em guerra contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa carne. Você pode não querer estar em guerra contra eles, e aí eles vão te matar, eles vão acabar com a sua alma. E eu queria citar 2 Samuel 11, para a gente ver exatamente que foi aí que Davi caiu em pecado. Ele estava tão vitorioso, né, nas suas guerras, nas suas conquistas. Eu vou ler o texto. 2 Samuel 11, a partir do versículo 1. Decorrido um ano em que os reis costumavam a sair para a guerra, enviou Davi e Joabe, seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Temos alguns pontos a destacar aqui, e eles não estão aqui à toa. Onde Davi deveria estar? Liderando os seus exércitos. E é interessante que ele faz questão de dizer aqui. Ele estava no terraço da casa real. Onde é isso? Naquela cultura, o terraço era um local de entretenimento, descanso, relaxamento. Os seus exércitos estavam em guerra. Davi não só não foi, não só não liderou, mas estava tranquilo. Exatamente do jeito que a gente precisa estar para cair num pecado desse tamanho. Então, essa é uma imagem perfeita para a gente entender. Eu não preciso descrever mais aqui o que aconteceu com Davi, né? Então, vocês veem a progressão do pecado, que começou com a negligência dos seus deveres. E nós, como crentes, devemos nos atentar a isso. E aos que, como a gente já viu, né? E nós vamos continuar desenvolvendo isso aqui. Eu queria desenvolver isso, na verdade, nós vimos de maneira individual, né? Eu queria que a gente olhasse agora para o Antigo Testamento, porque no que diz respeito à nação de Israel, nós também temos um grandíssimo ensinamento sobre esse estado que nós podemos cair. O que a nossa confissão vai dizer na segunda parte é o seguinte: incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Espírito Santo e de algum modo vêm a ser privado das suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos, as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. O que a gente vai ver, meus irmãos, a partir daqui a gente vai citar outros textos para tratar isso de maneira individual, é que o modus operandi do Senhor Deus para tratar esses homens é através do sofrimento.
Senhor Deus esmaga os ossos desses homens, traz a eles humilhação, traz a eles abandono, traz a eles tristeza, para que eles se lembrem de que sem Cristo eles não são nada. E a gente vai desenvolver isso, né, ao longo a partir daqui. Mas uma coisa que eu queria destacar é que às vezes a gente teme pelos nossos filhos na disciplina, né? E foi até outra coisa que a gente conversou lá no estudo, né, durante essa semana. Como assim que a vara e a instrução vão livrar a alma do meu filho? Foi o Senhor que determinou que fosse assim. O que a gente tem que fazer? A gente precisa confiar e entender que por meio da dor, assim como por meio da instrução, da pregação do Evangelho, o Senhor Deus vai transformar. A disciplina dos filhos é uma pequena imagem do que é a vida do crente, do que é a vida da igreja. Por isso que a gente tem a disciplina eclesiástica. E eu tenho uma imagem muito forte na minha mente a respeito disso, da minha época de criança. Eu era muito novo, e era a época, inclusive, que eu sentava no colo do meu pai. E eu pequei, e ele me disse: meu filho, você vai ser disciplinado por isso. E aí ele me disciplinou. Depois ele me sentou no colo e leu Provérbios 23 para mim, 16, se eu não me engano. Fustigarás o teu filho e livrarás a sua alma do inferno. Através da vergonha de ter o meu pecado exposto, através da tristeza da dor, da humilhação, o Senhor foi me ensinando a amá-lo e a obedecê-lo. E é o que a gente vai ver exatamente aqui. E eu queria que a gente visse isso. Eu queria dar um aspecto, vamos dizer assim, né, eclesiástico, porque o povo de Israel, na Antiga Aliança, era o povo de Deus, era a igreja, né? Então, o que a gente não pode perder de vista aqui, tá? Esses pontos de que nós somos insistentes em nosso pecado, o Senhor permite que nos afundemos neles, traz aflição através disso, e depois disso nos restaura. Não é essa a tônica dos profetas menores, maiores? Eles todos foram escritos ou antes do cativeiro, ou durante o cativeiro. E aqueles profetas, especialmente o que a gente vai ver aqui, Jeremias, se quiserem começar a abrir Jeremias 5. Esses profetas foram enviados para pregar para o povo de Deus, para levá-los ao arrependimento. Eles não se arrependeram. E o Senhor permitiu que eles se afundassem nos seus pecados, na sua idolatria, como os lemos agora em Isaías 44, se eu não me engano. E o que é interessante, praticamente em todo o capítulo, se não em todo o capítulo em que ele traz a condenação, os livros dos profetas menores, os profetas maiores, eles estão cheios de esperança para o povo que está sendo disciplinado, para o povo que está sendo castigado. Abram aí Jeremias 5, a gente vai ler a partir do versículo 5. E Jeremias diz o seguinte: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo do deserto os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Versículo 7. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Versículo 9. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Versículo 11. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada
nem fome. Aí no versículo 15 ele diz: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel. Olha a mão de Deus pesando sobre o povo. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas, em quem confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruireis de todos. Então, depois de tudo isso, você vê que ele poupa o povo. Eu queria citar mais um exemplo. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 3, de 3 a 5, depois eu vou ler os textos de 8 a 10, Jeremias 31. De longe me deixou, 31, 3, Jeremias. De longe, é isso mesmo, De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com coro de danças. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão frutos. Versículo 8 a 10. Eis que os trarei da terra do norte, está falando de trazer do cativeiro, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai as terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Vocês lembram da exposição que tivemos há pouco tempo atrás no Salmo 73? Em que o salmista lamenta ao ver a prosperidade dos ímpios diante do seu sofrimento. E aí até que ele atina para os propósitos de Deus, para a sua santa providência. O que a gente vê aqui, meus irmãos, e é importante a gente ressaltar, é que a disciplina para o povo de Deus, ela tem um único objetivo: sermos participantes da santidade do Senhor Deus, é o que diz Hebreus 12, versículo 10, ou seja, quando ele diz que nos disciplina para aproveitamento. Ele nos mói, ele nos humilha, ele nos entristece e nos restaura. Por isso, se você que está em pecado, tem sofrido disciplina, seja no âmbito da igreja, seja na sua casa, você precisa se regozijar com isso. Isso é sinal de filiação. A Escritura vai dizer que um filho que não é disciplinado, na verdade, ele é um bastardo. Ele não é filho de fato. Agora, se você tem alimentado o pecado, convivido com o pecado dentro do seu coração e tem uma vida em paz, o Senhor está te tratando como bastardo. Você não pertence a Ele. Você precisa se arrepender dos seus pecados. É assim que o Senhor de todo o universo age. Por isso, meus irmãos, eu não posso deixar de dizer isso, tá? Se você tem um familiar que está abandonando o Evangelho, se você tem um amigo que está caminhando a dar as costas para o Evangelho, não conviva com ele como se ele fosse seu irmão, não comungue com essa pessoa. Você está auxiliando
Satanás e o mundo a levar esse homem para baixo. Por quê? Se esse homem está no pecado e você, como representante de Cristo, age como se estivesse tudo bem, ele vai entender aquilo como algo positivo, como confirmação de que ele está indo bem. Agora, se você se recusa a ter comunhão com essa pessoa e, quando tem oportunidade, usa a palavra para confrontá-lo, de maneira que seu coração fique pesado, de maneira que ele se sinta abandonado por você. Olha, nós éramos amigos íntimos, mas você está dando as costas para o meu Salvador. Eu não posso ter comunhão com você. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse sequer comais. Seja instrumento do Senhor para humilhar essa pessoa, para que ela se sinta abandonada não por você, mas por Cristo. Não é o que o salmista Davi disse lá no Salmo 32, a partir do versículo 4, a gente conhece bem esse texto, Salmo 32, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que acontece depois da dor, da humilhação, da vergonha? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. É assim que Deus age. E a gente precisa, como igreja e como indivíduos, estarmos atentos. Retirar do meio da igreja o fermento que leveda toda a massa. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, com o objetivo de restauração, de trazer essa pessoa de volta. Caminhando para o fim, meus irmãos, o último texto que eu queria citar do Velho Testamento, ainda vou citar mais algum, mas vai ser rápido, Lamentações 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E a gente vai ver exatamente a mesma coisa que nós vimos até agora, mas eu acho interessante a gente reforçar isso, tá? A partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 de Lamentações. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos. Aí no versículo 15, vai dizer, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. O que o texto está mostrando é que necessariamente um crente, quando é afligido, quando é esmagado, ele não vai correr para o pecado. Ele vai correr para Cristo Jesus. Lembram da parábola do filho pródigo? Ela é uma parábola, mas ela é realidade todos os dias no meio da igreja. 1 Coríntios 5, versículos 3 a 5 dizem que aqueles que agem de maneira desordenada na igreja devem ser entregues a Satanás para a destruição da carne. Ele não diz alma, ele diz carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A gente não pode enxergar a disciplina eclesiástica como retaliação pelo que aquela pessoa fez contra a igreja. Não, a disciplina é um ato de
amor, e o fim dela, o objetivo principal é a restauração da alma do homem. Nós lemos a primeira parte do livro do capítulo 3 de Jeremias, em que ele fala do seu sofrimento, e a partir do versículo 22, eu vou ler alguns versos, a gente vê exatamente isso que a gente está falando, né? O que acontece com o coração afligido, que é do Senhor. Ele vai reconhecer no versículo 22: as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Versículo 29: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Versículo 37: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o bem como o mal? Aqui ele está falando, o contexto aqui é de disciplina, não se esqueça, não está falando de mal moral aqui. Versículo 41: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, sem piedade nos mataste, de nuvem te cobriste para que não passe a nossa oração. Versículo 54: águas correm sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Versículo 55: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz, não esconda o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor, de mim te aproximaste no dia em que invoquei, disseste: não temas, pleiteaste o Senhor a causa da minha alma, remiste a minha vida. Aos seus santos ele disciplina para aproveitamento, para que sejamos participantes da santidade. Meus irmãos, eu queria finalizar com fazendo dois comentários extremamente importantes. O salmista, lá no Salmo 51, versículo 14, ele vai dizer ao Senhor: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Qual o ponto aqui? Ele sabe do que ele é capaz, não só pelo que ele fez, mas pela sua natureza caída. E aí eu quero que você vire esse espelho para você. Qual o pecado mais horrendo que você pode imaginar que você possa fazer? Ou, desculpe, qual o pior pecado que você acha que um homem pode cometer? Se você acha que você não pode cometê-lo, você já deu o primeiro passo para cair. É isso que o salmista está dizendo aqui: Senhor, livra-me do pecado de sangue. E é esse o espírito que a gente tem que ter. Senhor Deus, eu sei que eu nunca assassinei, eu sei que eu nunca adulterei. A gente sabe que na Escritura adultério, assassinato não significa só o ato em si, né? Então nem disso a gente pode dizer. Mas se você não compreende que você é capaz de qualquer coisa e que você precisa desesperadamente da graça de Deus, se você não compreende essas coisas, se você não medita nessas coisas, lembrando dos meios de graça, se você não cansa sua mente com essas verdades, você está caminhando a passos largos para cair. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele vai dizer que nós que temos as primícias do Espírito, nós gememos. Por quê? Porque nós estamos lutando contra a nossa carne. É cansativo, o Espírito contra a carne. Mas, voltando para o início, como tem sido sua vida devocional? Como tem sido sua vida com o Senhor? Sua frequência na igreja, nas programações da igreja? Olha, é mais uma oportunidade de eu estar com o Senhor, de eu estar com os irmãos, de eu me afastar do pecado. Eu vou lá. Não, eu vou deixar isso aqui, eu vou para lá, para a igreja. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Guarda-me, Senhor, dos crimes de sangue.
E o último comentário que eu queria fazer, meus irmãos, e vocês não precisam abrir esses textos, eu vou comentar eles rapidamente. Como o Senhor faz questão de mostrar essa linha do tempo na Escritura, né? Lá em Gênesis, quando Adão cai em pecado, no capítulo 3, o versículo 14, o Senhor Deus dá as maldições, mas no versículo 15, ele dá a esperança para Adão. Ele diz a ele que vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Ele está prometendo a Cristo para Adão, e continua nas punições, na mão pesada. O que Adão faz? A gente já comentou sobre isso, eu não vou me estender. Ele muda o nome de Eva, diz vida, agora seu nome é vida, porque ele creu naquela mensagem. Através dessa mulher vai vir o Redentor. E como esse capítulo é fechado, Deus cobrindo a pele, o corpo do homem e da mulher com peles de animais, é um protótipo do Cordeiro. Então o homem peca, o Senhor o disciplina, ele se arrepende, o Senhor o perdoa e traz de volta. Os que preservam, meus irmãos, não são os impecáveis, mas são aqueles que lidam com o pecado da maneira como o Senhor nos ensina a lidar, com ódio. Estou em guerra, não posso esmorecer, preciso batalhar pela minha alma, desenvolver a minha salvação, na certeza de que nós vamos pecar. E o Senhor Deus diz na sua palavra, lá em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro. Meus irmãos, eu passei do horário, como eu geralmente faço, eu não vou abrir para pergunta. Eu queria fazer uma oração com os irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esperança na aflição, conforto, Senhor Deus, na escuridão. Como vimos exaustivamente na Tua palavra, ela nos traz de volta quando nos afastamos, Senhor. E nesse momento específico, eu queria pedir, ó Pai, por essas ovelhas desgarradas. Traga-os de volta para que o Teu nome seja exaltado através dessas vidas, para que eles voltem a ser instrumento, ó Pai, de exaltação do Teu nome, para que as pessoas vejam o Teu poder. E aos que estão de pé, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, porque o que nos segura é a Tua graça, não é nada em nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda a estarmos alertas, a vigiar e a orar, para que estejamos prontos no momento da tentação. E que usemos, ó Pai, a Tua palavra como escudo para nos proteger disso, Senhor. Nos ajuda a colocar isso em prática, confiando, Senhor Deus, no que vimos nesse capítulo. Aquele que começou boa obra em nós vai completá-la no dia de Cristo Jesus. É nisso que cremos e Te agradecemos por essa verdade, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos.